Professor Fernando, mais uma aula de Geografia para os alunos dos sextos anos. Na realidade, nós estamos no último tópico, né, da apostila 3 de vocês, capítulo 7, no qual nós vamos trabalhar climas do Brasil. Então, anteriormente nós trabalhamos a questão do tempo atmosférico, a questão do clima, né? Agora nós vamos falar, né, de características gerais da situação climática do Brasil. Então nós vamos ver, na realidade, o clima de cada parte do Brasil, sabendo que o Brasil se localiza na parte centro-oriental da América do Sul, né? É cortado ao norte pela linha do Equador, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, sendo o Brasil o maior país intertropical do mundo. Tá? O Brasil, devido à sua grande extensão territorial, consequentemente, tem uma diversidade muito grande de climas. Tá? Os grandes domínios climáticos brasileiros. Aqui tem um mapa no qual mostra, né, todos os climas existentes no Brasil. Então nós vamos ter clima equatorial, clima tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, que também pode ser chamado de tropical úmido, e o clima tropical de altitude. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos climáticos, né, fazendo sempre a sua localização. Então nós vamos estar localizando cada um desses climas. Clima equatorial. Na realidade, o clima equatorial, o nome já determina, né, onde está localizado esse clima. O clima equatorial, próximo à linha do Equador, portanto, vai pegar os estados da região norte do Brasil, então vai pegar o Amazonas, vai pegar o Acre, vai pegar o Pará, vai pegar Roraima, Rondônia, Tocantins, né? O Acre. Então, esses estados que têm o predomínio do clima equatorial. Características desse clima. Então, a temperatura é elevada, tá? A temperatura ela gira em torno dos 30 a 35 graus, né? Então, não tem um período de temperatura baixa nessa região, ou nesse tipo climático. A única temperatura mais baixa, o mínimo que chega, é mais ou menos 15 graus. Alguns dias durante o inverno, o mês de julho. Pouca variação, ou seja, a temperatura sempre vai estar muito alta. Tá? O que define essa temperatura alta? A grande quantidade de rios nessa região. Os rios eles aumentam a umidade. A grande floresta aumenta a umidade. Esse clima equatorial tem como característica uma grande quantidade de chuvas, ou seja, elevada pluviosidade. Então, a pluviosidade ela chega a mais ou menos 2.800 milímetros por ano. Então, chove muito, chove praticamente todos os dias nessa região. A chuva é tão corriqueira, é tão normal nessa região, que muitas vezes eles marcam os compromissos, né, para antes ou para depois das chuvas. Aqui nós temos um climograma. Deixa eu explicar o que é climograma e tentar fazer com que vocês entendam esse climograma. Climograma é um gráfico, tá? Um gráfico que vai determinar a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas e a temperatura de uma determinada região. Então, climograma é um gráfico, tá, que determina a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas e a temperatura de uma determinada região. No caso aqui, clima equatorial, na capital do estado do Amazonas, a cidade de Manaus. Então, observem comigo que do lado esquerdo de vocês tem
vai de 0 a 600. 0 a 600 o quê? Milímetros. Marca pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas. Do lado direito de vocês, nós vamos ter de 0 a 30 graus Celsius. Então, esse lado marca temperatura. Tá? Na parte de baixo, tem da letra J à letra D, cada mês do ano, de janeiro a dezembro. As barras de cor azul marca a quantidade de chuvas mês a mês. E a linha laranja marca temperatura. Então, vamos tentar entender melhor isso aqui. Vou pegar lá. Por exemplo, o mês de novembro, tá? Choveu em média 300 milímetros. O mês de janeiro, choveu em média 370 milímetros. O mês de fevereiro, choveu em média 450 milímetros. O mês de março, choveu em média 470 milímetros. Beleza? Se eu somar a quantidade de chuvas de cada mês, vai dar a quantidade de chuvas anuais, ou seja, durante todo o ano. A linha laranja na parte superior mostra a temperatura. Então, por exemplo, a temperatura no mês de janeiro foi de 25 graus. No mês de agosto foi 30 graus. A média no mês de dezembro, 25 graus. A média no mês de maio, 26, 27 graus. Então, essa linha laranja mostra a temperatura. Nós temos aqui floresta amazônica, a vegetação típica do clima equatorial. Podem perceber que é uma floresta fechada, uma floresta perene, ou seja, vai estar sempre verde, uma floresta heterogênea, ou seja, grande variedade de espécies, uma vegetação escura, uma vegetação densa, ou seja, muito grande, né? Uma vegetação higrófila, ou seja, as plantas se adaptam a lugares úmidos. Fora que ela é latifoliada, ou seja, folhas largas e chatas. Aqui nós temos o clima semiárido. Esse clima é um clima centrado na região nordeste do Brasil, na parte interior do Nordeste, ou seja, no sertão nordestino, e pega uma parte da região sudeste do Brasil, norte de Minas Gerais. Então, clima semiárido predomina no sertão nordestino e no norte de Minas Gerais. Tá? Qual a característica desse clima? Então, ele é totalmente diferente, é totalmente inverso, né, ao clima equatorial. Então, qual a característica dele? Coisa que é semelhante, temperatura elevada. Temperatura elevada no clima equatorial, temperatura elevada no clima semiárido. Tá, onde começa a diferença? Na umidade. Se o clima equatorial ele é extremamente úmido, o clima semiárido, pouca umidade. Se chove muito no clima equatorial, no clima semiárido, a chuva é extremamente mal distribuída. Ou seja, dos 12 meses do ano, chovem apenas 3. Certo? Olhem só, se no climograma lá do clima equatorial vai girar em torno de 2.800 milímetros por ano, né? Aqui
não vai passar dos 500 milímetros anuais. Então chove infinitamente menos do que no clima equatorial. As chuvas se concentram só entre os meses de novembro e abril. Então vai chover 3 meses em média durante esse período. Olha o climograma. Novamente, lado esquerdo, milímetros, pluviosidade, quantidade de chuva. Lado direito, que vai do 14 ao 31, né, é temperatura em graus Celsius. Então, olhem a quantidade de chuvas. Olha o mês de outubro, praticamente não teve chuvas, não tem chuva. Novembro, os meses que chove mais, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí dá uma variação, maio chove um pouco, julho, aí começa a não ter chuva novamente. Dá uma olhada na quantidade de chuvas no mês de janeiro, gira em torno de 10 milímetros. Mês de fevereiro, 26 milímetros. Mês de março, 47 milímetros. O mês de abril, 51 milímetros. Essa quantidade de chuvas. Temperatura. Olha a temperatura. Por exemplo, mês de janeiro, 30 graus. Mês de junho e julho, em média, 25 graus. Mês de dezembro, 30 graus. Então, ó, média amplitude térmica. Tá? O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. No caso, qual a temperatura máxima no clima semiárido aqui? 30 graus. Qual a temperatura mínima? 25 graus. Tá? Qual seria a amplitude térmica? Diferença, ó, 30 menos 25. Então, a amplitude térmica é de 5 graus. Beleza? Vamos lá. Vegetação. A vegetação é do tipo xerófila, ou seja, aquela vegetação que se adapta a lugares secos. Tá? Mas quais as características dessa vegetação? Primeiro, essa vegetação tem uma raiz longa, que vai pegar água lá no lençol freático. Tá? Ela vai armazenar água dentro de si. Outra característica dessa vegetação é uma vegetação que muitas vezes troca as folhas por espinhos. Tá? E é típico o solo dessa vegetação. Ele é seco, ele é pedregoso. Tá? Ó, tem algumas árvores, vocês podem observar algumas árvores de pequeno porte nessa região. Mas o grosso mesmo é essa vegetação. Exemplo da vegetação xerófila, o cacto. Se vocês abrirem o cacto, vocês vão ver que tem água dentro. Tem uma vegetação muito típica dessa região, que chama-se mandacaru. A outra vegetação muito característica dessa região, xique-xique. Aí tem outras, aroeira, tem vários outros tipos de vegetação, né? Mas essas são as mais citadas. Clima tropical típico, né? Esse clima aí que predomina em boa parte do território do Brasil. Esse clima tropical típico, ele é chamado também, ou é conhecido também, como clima tropical continental. Tem algumas características bem interessantes. Ele abrange mais a parte central do Brasil, então vai pegar o estado de Goiás, na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Aí vai pegar uma porção sul do Maranhão, da região nordeste, e do Piauí, também na região nordeste, assim como a Bahia. E vai pegar uma parte pequena de Minas Gerais, na região sudeste. Então,
Ele pega lá toda a parte do chamado Brasil Central. Quais as características do clima dessa região? A característica, a temperatura elevada no verão e o inverno bem mais ameno, ou seja, o inverno não é tão rigoroso. Em geral, chove demais no verão e o inverno tende a ser pouco chuvoso ou tende a ser seco. Então, quando eu falo de clima tropical típico, verões chuvosos e invernos secos. Aqui, ó, climograma. Climograma da cidade de Goiânia, capital de Goiás. Podem vir muitas chuvas no verão. Então, ó, janeiro, fevereiro e março, outubro, novembro, dezembro. Mês de junho e julho, que é inverno, pouquíssimas chuvas. Então, verões chuvosos, invernos secos. Aqui nós temos o clima tropical litorâneo, ou clima tropical úmido. Esse clima, ele marca toda a parte do litoral do Brasil, ou seja, toda a região próxima ao Oceano Atlântico, né? Toda a parte de praias do Brasil. Então, vai lá desde do Rio Grande do Norte até o litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga, Praia Grande, né? Guarujá, todo o litoral do estado de São Paulo. Característica importante, apresenta temperaturas altas no verão e muita chuva, chuvas frequentes. No Nordeste, existe um processo diferente em relação às chuvas. As chuvas ocorrem principalmente no outono e no inverno, tá? Mas isso tem um porquê, tá? Por que as chuvas se concentram principalmente no outono e no inverno? Por ocorrência de uma massa de ar fria, a chamada massa polar atlântica, que vem lá da região da Patagônia, na Argentina. Certo? No sudeste brasileiro, as chuvas concentram-se no verão. Então, vocês podem perceber, quando vocês estão na praia, lá no litoral norte, lá nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, né, chove bastante. Porém, as chuvas são chuvas rápidas, né, aquela chuva forte, porém rápida. Aqui nós temos um exemplo, né, de clima tropical úmido ou clima tropical litorâneo, uma praia do Rio de Janeiro, né, praia de Copacabana. E aqui nós temos o climograma. Tá? Então, perceber que chove mais no verão, né? O inverno chove uma quantidade menor, porém a temperatura sempre muito alta. Clima tropical de altitude. Então, ó, vocês viram que nós temos 3 tipos de clima tropical. Nós vimos clima tropical típico, clima tropical úmido, agora clima tropical de altitude. O próprio nome já define características desse clima. Clima tropical de altitude é clima de regiões serranas, de regiões planálticas, ou seja, de regiões mais altas. Então nós vamos ter esse tipo de clima, tá? Nós vemos São Paulo, por exemplo, parte de Minas Gerais, então nós vamos sul de Minas, São Paulo, eu pego como exemplo Campos do Jordão, eu pego a parte serrana do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Uma pequena porçãozinha lá do Paraná. Tá, quais as características desse clima? Os verões são quentes e chuvosos. Os invernos são frios e menos úmidos. Então, está na média geral do Brasil. Tá? Então, o que acontece? O clima tropical de altitude,
Geralmente a temperatura é inferior do clima tropical. Por exemplo, vou pegar uma situação. Eu estava verificando lá, Campos do Jordão e Bertioga. Bertioga estava com 22 graus. 22 graus Celsius. Tá? Então, Bertioga, ao nível do mar, 22 graus. Campos do Jordão, 18 graus. Olha a diferença. Tá? Por que acontece isso? Porque Bertioga, clima tropical litorâneo, úmido, próximo ao mar. As brisas marinhas ou marítimas chegando. Campos do Jordão, 1.750 metros acima do nível do mar. Aí surge aquela regrinha: quanto maior a altitude, menor a temperatura. Olhem só, Parque Nacional de Itatiaia. Essa região do Rio de Janeiro, região da Mata da Serra da Mantiqueira. Então, uma região alta, temperatura mais amena. Olha o climograma de Campos do Jordão. Olha os meses de junho, julho. Olha a temperatura como cai. Olha a pluviosidade como cai. É importante vocês estarem sempre dando uma olhada nesse gráfico que mostra pluviosidade, ou seja, quantidade de chuvas e temperatura. Clima subtropical. Esse clima, o próprio nome já está determinando, sub e abaixo. Abaixo da onde? Do trópico de Capricórnio. Então é o clima onde estão os estados, o sul do estado de São Paulo, que está abaixo do clima do trópico de Capricórnio, Mato Grosso do Sul, centro-sul dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse clima é um clima muito parecido, muito similar com o clima do hemisfério norte, principalmente o clima dos Estados Unidos, o clima temperado dos Estados Unidos, o clima temperado da Europa. É muito similar, parecido. Tá? As chuvas são bem irregulares, bem distribuídas durante todo o ano. Vamos ver no climograma da região sul do Brasil, que chove mais ou menos igual todos os meses do ano, né? A temperatura são as mais baixas do Brasil, gira em torno de 17 a 20 graus. Os invernos costumam ser bem frios, bem rigoroso. Então tem algumas cidades do sul do Brasil que caem geada, que neva, né? Então posso citar cidades da encosta catarinense, né? Da encosta do Rio Grande do Sul, né? Então são cidades serranas. Posso ter uma cidade em Santa Catarina, na encosta catarinense, que chama-se cidade de São Joaquim. É considerada a cidade mais fria do Brasil. Então chega a nevar, as pessoas vão para essa cidade muitas vezes para ver a neve. Tá? Então, é um outro tipo de clima com uma outra característica. Olha o climograma. Percebam que as chuvas elas são bem distribuídas durante o ano, né? Olha como cai a temperatura nos meses de junho e julho. É importante vocês estarem dando uma ressaltada em tudo isso. Observe que aqui muda a quantidade de chuvas, fica do lado direito, e a temperatura do lado esquerdo. Então, se vocês observarem, é o mês de junho, julho, faz entre 10 e 15 graus, temperatura hiper baixa.
É isso aí, pessoal. Mais uma aula concluída. Concluímos a apostila 3. Vou passar os exercícios pertinentes e até a próxima aula.